Que dia que é a avaliação, prof? A avaliação de vocês, dia 31, tá? Desse mês? Nós temos a revisão de conteúdos dia 26 e a avaliação do 7º ano dia 31 desse mês, de agosto. Tá? Beleza? Vamos lá para o exercício número 13, então. O que está falando? Então, nós estamos falando Opa! Jéssica, desculpa, eu coloquei para gravar, você é sempre removida quando eu coloco para gravar, tá? Mas é só de novo. Não sei o que acontece. Então tá. Lá no exercício número 3, temos algumas letras ali do alfabeto, pessoal. E aí nós temos que ver se ele tem algum tipo de simetria, né? Ou de reflexão, nós estamos falando, né? De reflexão. Então vamos lá. Então, exercício número 3. Então, nós temos o D, o F, o G, o H, qual mais? O J, né? Vou colocar assim. O L, M, N, P, R, T, o U, o V, o X, o Y e o Z. Então, tá pedindo aqui para ver se ele tem algum tipo de simetria de reflexão. Então, nós podemos fazer ou na horizontal, ou na vertical, ou na horizontal. Então, eu vou colocar aqui primeiro horizontal, aí nós vamos ver as letras, tá? Horizontal e vertical, tá? Então, por exemplo, tem letra que tem as duas simetrias ali de reflexão, tá? Por exemplo, aqui, no D. Se eu fizer uma linha aqui na horizontal, eu divido ele em duas partes iguais? Faz uma reflexão? Concordam ou não? Sim? Beleza. Então, o D tem simetria de reflexão na horizontal. E se eu cortar ele aqui na vertical? O que vocês acham? Essa parte parece com essa? Não, então beleza. Essa não é, então. O F, se eu cortar ele aqui na vertical, parece? Nesse eixo? Não? E na horizontal? Também não. Também não. Então o F a gente descarta. O G, na vertical? Não. E na horizontal? Nenhum. Não, beleza. Então a gente descarta esse. O H. O H, se eu passar aqui, ó, na vertical. Sim. Na vertical, sim. E na horizontal, vamos ver. Sim também? Tô. Tia, você tá me escutando bem? Tá Normal. O meu Então, tá no H... Normal também. tá. Normal. O H tem na horizontal e na vertical. O J tem alguma? Não, né? O L? Também não, né? Não. O M? Sim. O M tem na vertical, né, gente? Na vertical. Ó, se eu traçar aqui, vai ficar certo. Se eu traçar ali na horizontal, não dá certo. Então, o M tem na vertical. O N? O N não, né? Ó, se eu traçar aqui... Deixa eu passar aqui o N. Se eu traçar... Tia, então, pode fazer, por exemplo, quando for cortar a figura, nesse caso, assim, quando for dividir ela, igual nessa questão do N, eu poderia daí rodar uma das partes não. Nesse caso, não. É porque é só de reflexão, tá? Nesse caso de reflexão, nesse caso de reflexão, não. Tá? Poderia sofrer ali uma rotação, daí sim, tá? Mas é que a gente tá vendo só a reflexão, tá? Reflexão é como se fosse um espelho, tá bom? O P não, né, gente? O P não. O R também não. E o T? Se eu traçar uma aqui no meio, né, ó. Na vertical. Então, T tem na vertical.
E o U? Na vertical também, né? Na horizontal não dá certo. E o V? Na vertical. Também na vertical. E o X? Na vertical também. E na horizontal? Vertical na horizontal. Horizontal também, né? Ou não? É, né? Sim. X, né? E o Y? Não. Vertical. Deixa eu olhar lá o Y. Isso, é porque o meu Y está tortinho aqui, né? Mas o Y ali do livro de vocês está assim, né? Então, se eu fizer na vertical, dá certo também. E o Z? Não tem, né? Se eu fizer assim, ele não vai ser... tinha que ser para lá, né? Então, ele não é na horizontal nem na vertical. Então, essas são as respostas, tá? Na horizontal ficou D, H e X. Na vertical ficou H, M, T, U, V, X e Y, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá para o exercício número 4, então. Exercício número 4. Exercício número 4, nós temos uns números ali, né? Até 9, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que nós estamos vendo, pessoal? Tia, Nós estamos... eu não sei. E o 8. E o 8. Vamos fazer aqui. Tá aqui, quais possuem simetria de reflexão? Então, simetria de reflexão é aquela do espelho, né? Que espelha. Se eu fizer aqui na vertical, o 0 tem, então, o 0. Ele tem simetria de reflexão na vertical, né? Na vertical. Tem na horizontal também, não tem? Olha lá. Na horizontal também. Então, ele tem simetria de reflexão. Vou até anotar aqui em cima, ó. Simetria de reflexão na vertical e na horizontal. O número 1, gente, vocês acham que tem? Olha lá o 1. Se eu traçar uma linha aqui, não. E se eu traçar outra aqui, ó? Também não, né? Então, o 1 não é. O 2, vamos lá, o 2. Se eu traçar uma linha aqui para dividir ele ao meio. Não, né? E aqui? Também não. Também não. E o 3, gente, ó o 3. Se eu passar aqui, ó, na vertical. Não, mas na horizontal sim. Ó, na horizontal. Isso daqui, ó, vai repetir ali, né? Então, na horizontal, o 3 tem na horizontal. Beleza. O 4, gente? Não, né? Nada. Nada. O 5? Também nada. Nada. E o 6? Nada. O 7? Nada. E o 8, gente, agora? Ó o 8. Fazer o 8 bonito. 8. Ó, se eu fizer assim, o 8, na vertical ele tem, né? Ó, tá dividindo ao meio. E na horizontal também. Então, o 8 tem na vertical e horizontal. Nunca tava Na pensando, vertical. sabe, tinha que dividir as coisas ao meio. Agora nós... Agora que Então, tudo bem, então, o exercício 4, conseguiram enxergar ali as simetrias? Então, o que é simetria de reflexão? Eu vou traçar um eixo na vertical e vou ver se essa minha figura se divide ao meio, certo? Certinho. Se for simetria de reflexão na horizontal, ó, se a professora passar uma linha aqui na professora, a professora não vai ser simétrica, né? Na parte de cima tem 2 olhos e 2 sobrancelhas, na parte de baixo tem uma boca, certo? Se ela passar uma simetria aqui na vertical, fica simétrico, né? Aparentemente nós somos simétricos, né? Apesar de às vezes né? Mas se passar aqui, aparentemente somos simétricos, certo?
Vamos lá agora para o exercício resolvido, número 1, lá da página 230. Vocês viram que a professora passou várias páginas hoje, né? Porque esse conteúdo nós vamos um pouco mais rápido, né? Porque nós temos só que fazer alguns eixos, não temos aí que, né, trabalhar uma expressão numérica, por exemplo. Então, ele vai um pouquinho mais rápido. Nós temos aqui, lá na página 230, eu também falei no vídeo que nas simetrias de reflexão, olha, vocês têm um M aqui, né? Esse M foi cortado ao meio, tá? Esse M foi cortado ao meio, tá vendo? Esse M. E aí, vocês estão vendo também do livro de vocês, o A e o A', aqui em cima? Olha, esse A e esse A'. Esse A, pessoal, está a uma mesma distância do eixo, assim como o A' também está na mesma distância do eixo. Quando acontece... Tá bom, Sara. Quando acontece isso, nós dizemos assim, olha, é importante destacar que em toda figura que possui simetria axial, a simetria axial é a mesma que a reflexão, tá? Foi dito aqui no comecinho, olha, simetria de reflexão ou simetria axial, é a mesma coisa. Quando nós falarmos de simetria axial, nós estamos falando de simetria de reflexão, tá? Então, é importante a gente destacar que ao escolhermos dois pontos correspondentes, eles serão equidistantes do eixo de reflexão. Equidistante tem até um retângulo amarelo aqui, quer dizer, pontos equidistantes quer dizer que possuem a mesma medida, tá? Então, por exemplo, se contarmos, né, os quadradinhos do A' até o eixo, vai ser lá 1, 2, 3 quadradinhos, concordam? Ele está a 3 quadradinhos, o A' desse eixo vermelho, né? E se eu contar o A, olha lá, ele também vai estar a 3 quadradinhos. Por quê? Quando nós temos a reflexão, a imagem fica refletida, mas não quer dizer que a imagem fica distorcida. Então, por isso que tem que estar em um mesmo espaço ali do eixo de reflexão, porque senão eu vou produzir uma outra imagem. Vamos olhar lá o exemplo resolvido, o exercício número 1, vamos lá? Então, vou fazer junto com vocês esse exercício. Já está resolvido, porém, nós temos um exercício lá na página 231 para resolver também, tá bom? Vamos lá. Então, eu tenho aqui, vou desenhar esse... Já está desenhado para vocês essa primeira parte, tá? Eu só vou... O meu aqui pode ser que não fique exatamente igual, mas a professora vai fazer aqui o possível, tá? Tá, vamos lá. Então, a primeira coisa que está sendo feito ali, tem um polígono, né, que é um trapézio que está desenhado em azul aqui, tá? Eu vou representar esse trapézio para vocês. Então, esse trapézio, ele tem os pontos 2 e 3, ele tem os pontos 1 e 1, estão vendo lá os pontinhos? E ele tem também os pontos 1 e 2, então ele tem outros pontos aqui, 1 e 2. Se a gente fizer aqui, aqui, aqui e aqui, nós vamos ter o trapézio que vocês têm aí no livro de vocês, tá? Então, eu desenhei aqui o trapézio. Tá aí o trapézio. O de vocês tá bem bonitinho em azul, né? Aí, gente, percebam. Então, nós temos esse polígono, ele está aqui nesse plano cartesiano. Isso aqui é chamado de plano cartesiano, tá? Aí, nós temos aqui dois eixos, se vocês estão vendo lá. Um eixo S que está passando em 4. Deixa eu pegar isso daqui, só um pouquinho. Um eixo S que está passando em 4. Vou colocar aqui, esse eixo está passando em 4. E tem um outro eixo ali, que é o R, que está passando em 3. Tá tudo pronto aí para vocês, esses... Deixa eu só arrumar aqui. E o outro eixo em R, que está passando em 3. Então, aqui tem o eixo R
e o eixo S. Então, esses eixos são eixos de simetria de reflexão. Gente, então vamos fazer, ó. O primeiro exercício está respondido para vocês. Olha, tá pedindo para a gente olhar esse eixo S e fazer a reflexão desse trapézio aqui desse lado. Onde vai ficar? Olha, então eu tenho que começar a observar assim. Lembra lá que eu falei dos números que estão equidistantes do eixo? Olha esse pontinho aqui, o 3. O 3, ele está a quanto do eixo aqui? Tem um só, né? Então, eu vou desenhar aqui um também, que é para o 3. Eu vou fazer uma reflexão dessa imagem aqui usando esses pontos. Olha o 2. O 2 está 2 quadradinhos longe do eixo. Ó, 2 quadradinhos. 2 quadradinhos longe do eixo. Agora, aqui, subindo, eu vou ter aqui na subida, olha, esse ponto aqui, né? 2. Então, 2, 3. E eu vou ter também uma distância de 1 aqui. Então, eu vou ter 3 aqui. 1, 2, 3. E eu vou subir 1 aqui. Então, eu vou subir 1 aqui. Aqui tem outro ponto. Então, olha, o trapézio já está tomando forma, né? Estão vendo? E aqui tem mais, olha só, 1, 2, 3 e tem mais 2 para cima. 1, 2, 3 e tem mais 2 aqui para cima. Então, eu vou fazer o meu trapézio, certo? Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Olha, então, eu fiz o meu trapézio refletido ali do outro lado, já está para vocês, tá? O trapézio refletido, só um pouquinho, Sara. Então, aqui eu fiz o meu trapézio refletido. Pode falar. Pode falar, Sara. Então, o eixo S é porque seria a pergunta da 5. Mas o eixo S, ele é para colocar um padrão de simetria do outro lado, tipo um espelho. E o eixo R, no caso, é para colocar em cima? Você tá espelhando ele para cá, agora você vai espelhar ele para cima. Uhum. Agora que nós vamos fazer. Calma. Aí na 5 é para a gente olhar quais são os pares ordenados, né? Que pares ordenados eu usei. Como assim, professora? O que é um par ordenado? Um par ordenado é quando eu tenho um valor para esse da horizontal e um valor para esse da horizontal. Por exemplo, esse pontinho aqui. Nós vamos ter que, par ordenado, nós vamos ter 1 para formar esse pontinho e 2 lá em cima. Então, sempre vem esse ponto que está aqui nesse eixo primeiro, tá? Para depois a gente formar o outro. Por exemplo, esse ponto aqui, eu tenho 7, que vai subir aqui, e eu tenho 1. Entenderam? Então, para esses pontinhos, eu sempre uso a vertical, a horizontal, e depois a vertical para a gente formar um pontinho, tá? Agora, eu quero que vocês reproduzam essa reflexão, que é o exercício número 5. Para eu fazer essa reflexão desse trapézio aqui em relação a R, o que eu vou ter que fazer, então? Primeiro, olha ali, eu tenho aqui. Então, vamos colocar aqui esses pontinhos aqui, né? 1, 2, 3, tá? Que são os pontinhos que eu vou usar. Olha, esse ponto 2 aqui, ele está a quanto aqui da minha reta R? Não está a 1 espacinho? Então, ele vai estar aqui, ó, no 4. Então, eu vou já começando a reproduzir, tá? Então, vai ser o quê? 1 e 4, o meu primeiro pontinho. O meu segundo pontinho vai ser o quê? Olha, ele está aqui, né? Está 2 pontos da minha... Então, ele vai estar aqui no 5. Vai estar ali. Aí, pessoal... Vamos lá. E agora, olha, aqui, então, nós temos esses dois que já tem aqui, já tá aqui, né? Esses dois aqui. Agora, nós estamos refletindo, né? Ele vai fazer isso daqui ali do outro lado. Alguém sugere qual que seria o outro ponto?
Ó, seria esse daqui. Esse daqui, gente, está a quanto? Está a quanto de distância ali desse eixo? Olha, está 1, 2, 3. Então, vai ser 2 e 6. Aqui, ó. 2 e 6. E o outro vai ser quanto? Olha aqui, ele está também a 3. Então, 3 e 6. Então, aí nós vamos ter o nosso trapézio. Refletimos, então, esse trapézio com relação ao eixo R, olha, então nós refletimos. Então, essa parte de ter a mesma distância aqui, então esse ponto está à mesma distância desse, assim como esse ponto está à mesma distância desse, assim como esse ponto, né, está à mesma distância desse daqui, então ele sempre tem que estar equidistante para a gente realizar essa reflexão, tá? Então, quais os pares que eu usei? Vamos lá. Então, nós usamos o 1 e o 4 para fazer esse trapézio. Eu quero os pontos lá no exercício 5, né? O 1 e o 4, o 1 e o 5. O 1 e o 5. Nós usamos o 2 e o 6. Então, sempre eu olho no eixo da horizontal e depois olho o eixo da vertical. E nós usamos também o 3 e o 6, tá? Beleza? Esse seria o exercício número 5, tá? Ele queria saber, então, como que eu poderia fazer essa reflexão em relação ao eixo R, tá? Então, vocês viram, olha, que ficou um espelho, né? Refletiu aqui o meu trapézio, bom? Beleza? Agora, nós vamos para o exercício número 6, pessoal. Agora nós vamos lá para o exercício número 6. Gente, o exercício número 6 é para vocês desenharem o eixo de simetria, tá bom? Então, vocês podem desenhar ali agora, pegar a régua e fazer o eixo de simetria, ou na vertical ou na horizontal. Vocês acham lá no exercício 6, a borboleta, ela tem um eixo na horizontal ou na vertical de simetria? Olha lá a borboleta. Se você passar uma reta assim no meio da borboleta na horizontal, vai dividir em duas partes iguais ou não? Não. Não. Então, só na vertical. Página 231. Página 231. Exercício número 6 agora. A borboleta lá, ela vai ter então, né? Nós temos aqui a borboleta. A professora não é muito desenhista, mas enfim. Pode desenhar aqui, né? Uma borboleta. Desafio para a prof, né? Que não é muito desenhista, mas tem uma borboleta aqui. Certo? Não ficou muito simétrico, mas tudo certo. Olha, se eu fizer um eixo na horizontal, não vai dividir em duas partes iguais, né? Vejam, não vai dar certo. Mas, se eu fizer um eixo na vertical, vai dividir em duas partes iguais. Percebam até que o desenho das asas lá tem que estar iguaizinhos, beleza? Então, eixo na vertical. Desenhe só o eixo. Olha só o carro. E o carro, o que vocês acham? Se eu fizer uma linha na vertical, dá certo? Ou se eu fizer uma linha na horizontal também, o que acontece se eu fizer uma linha na horizontal? Vai ficar igual ou diferente? Diferente, tem rodas embaixo. Tem rodas embaixo, em cima tem os retrovisores, né? Então, ele só vai ter uma linha na vertical, tá? Então, podem fazer o eixo aí na vertical. Eu tenho uma pergunta que é... Pode falar. A internet estava horrível lá no meu quarto, eu tive que ir pra sala. Por isso que eu saí, tá? Tá bom, Sara? Mas a pergunta é na questão 5. Sempre quando você vai somar, né, esse 1,4, 1,5, 2,6 e esse 3,6, você sempre vai colocar o número de baixo na frente? O primeiro é o eixo da horizontal, o segundo é o eixo da vertical, tá? Ah, tá.
Obrigada. Nada. Então, a borboleta, o eixo é na horizontal, na vertical. O carro, o eixo é na vertical também. Então, vão traçando aí, tá? E o vaso vai ser o quê? Na vertical também, né, gente? Todos na vertical. O vaso também na vertical. E nós temos outros, né, comparativos aqui. Por exemplo, se eu pegar a minha garrafinha de água, né? Se eu traçar um eixo aqui na vertical também, né, vai dividir ambas as partes iguais. Se eu traçar na horizontal, aqui a parte de cima tem a tampa, aqui a parte de baixo tem essa, né, essa parte onde nós podemos colocar aqui para a base dela, né? Então, fica diferente. Olha, se eu pegar outro aqui, pegar outro exemplo. Se eu traçar na vertical, eu consigo duas partes iguais, né? O eixo de reflexão aqui, duas partes iguais na vertical. Se eu traçar na horizontal, também, né? Ó, duas partes iguais. Vamos lá, o que eu tenho mais de exemplo para vocês aqui? E a borboleta é só vertical, né? Só vertical. Tudo ali é só vertical. Existem figuras, como eu falei para vocês, que tem mais de um eixo, né? De reflexão. Se vocês olharem aqui, ó, essa estrela, ela tem vários eixos de reflexão, vários, né? Podemos traçar de várias formas que nós vamos ter ali simetria de reflexão, tá? Quadrado também, nós temos que observar ali o quadrado, depois a gente vai ver exercícios com eles. Olha, por exemplo, aqui, essa estrela do mar, né? Essa estrela do mar, ela tem vários eixos de reflexão. Nesse caso, quando nós temos vários eixos de reflexão, sétimo ano, nós falamos que ele tem simetria radial, tá? Então, tem vários eixos, né? Nesse caso aqui, quando tem um eixo só, e no caso do corpo humano também, ó, que tem um eixo só de reflexão, nós falamos que é bilateral, tá? É o tipo de simetria chamada bilateral, certo? Alguns artrópodes, apesar de serem invertebrados, também possuem simetrias bilateral, né? Ó, no caso da aranha aqui, ó, tá vendo? Ela tem simetria bilateral. É um tipo de eixo só, é um eixo só, não vale para os outros, né? Na horizontal ou enfim, tá? Então, exercício número da página 231 está ok, né? Fizeram lá, pessoal, todos os eixos? Agora nós vamos para o exercício 7. Eu vou dar uns segundinhos para vocês fazerem esse exercício 7, tá? Acredito que vocês não fizeram ainda, né? Era a tarefa de hoje, então não fizeram. Vamos lá para a página... Oi? Eu fiz. Já fez, já? Isso mesmo. É que eu passei ontem à tarde, né? Então, mas... Eu fiz esse e o 8. Isso. Já pode ir fazendo os demais daí, tá, Melissa? Ó, tem a 233. Acho que eu só pedi até a 233, não foi? Deixa eu pensar aqui. Não, até a 237? Não, foi até 339. Não me engano. 39? Deixa eu ver. 39. Uhum. Ah, então tá bom. Beleza. Nós vamos fazendo hoje, depois, esse conteúdo, depois eu vou passar o gabarito para vocês, tá? E aí, na próxima aula, que é a aula de... Amanhã tem, né? Aí nós já vamos para o capítulo novo já, tá, pessoal? Vamos, então, ao exercício 7. Exercício 7, nós temos ali uma estrela, né? Quantos eixos vocês encontraram nessa estrela? Calma aí, deixa eu contar. Isso mesmo, Maria Antônia. Tem 5 eixos? 5 eixos, né? Vamos lá. Podem ir fazendo, então, o exercício 7, que eu vou dar uns minutinhos aí para vocês traçarem os eixos. Tia, Hum.
tem que traçar os eixos certinho nas linhas que estão os cubinhos atrás ou não? Como? Tem que traçar os eixos certinho onde tá as linhas dos cubinhos atrás ou não? Não, não. Traça pelo vértice. Traça pelos vértices. Mas Você está falando da letra A? é. Passa pelo centro. Marca o centro lá e passa os eixos todos pelo centro. Tá. A minha nunca vai ficar reta, né, gente? Vou compartilhar a resolução com vocês aqui, peraí. Vamos fazendo lá o exercício 7. Pronto? Fizeram o exercício 7? Vamos lá corrigir o exercício 7, então? Vamos lá? Podemos? Pode. Pode? Só um pouquinho, que só vou chegar na página aqui. Vamos ver se o de vocês ficou desse jeito aqui. A professora vai compartilhar a resolução, tá? Peraí, que não é isso ainda. Aqui. Pessoal, vamos lá. Compartilhei a tela aí com vocês da resolução do exercício 7. Percebam, olha lá a estrela. Então, ela vai ter aqui uma na vertical, aí aqui algumas aqui nas diagonais, né? Olha só. Então, uma na vertical. Olha lá o caso da letra B. Não tem ali um eixo na horizontal, porque ficaria diferente, só vai ter na vertical a letra B. Tá? Olha a letra C.
Muitos poderiam pensar assim, nossa, professora, mas e se eu fizesse uma na diagonal aqui desse vértice nesse? Não ficaria, né, pessoal? Porque daí tem que ter uma reflexão. Essa semi-reta aqui ficaria diferente dessa semi-reta aqui. Então, no caso da letra C, eu vou ter apenas na horizontal e na vertical. Tá? Olha a letra E. A letra E apenas na vertical. Na horizontal, não, porque vai ficar diferente. Então, vocês têm que observar. Tia? Oi? Tia? Oi. Na letra A, não tem o eixo na horizontal? Na horizontal, não. É só na vertical e nas diagonais, né? Olha só, exatamente. Se você passar um eixo aqui ó, na horizontal, essa parte aqui, ó, eu tenho uma parte aqui da estrela que não tem aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, está aqui a correção do exercício número 7, tá? Dê uma olhadinha se tá certinho no de vocês, sétimo ano. Corrigiram? Tá corrigindo, Cecília, Davi? Peraí, tia. Tá. Pronto? Vamos para o exercício número 8. Vamos lá? O exercício número 8, pessoal. Pronto aí? Olha lá o nosso quadrado, né? Nosso quadrado aí tem um eixo na vertical. Só pergunta, Sara. Um eixo na horizontal. E também nós temos os dois eixos das diagonais, né? Então, nós temos aí quatro eixos. Uhum. Tá? Vamos lá para o exercício número 8. O exercício número 8, pessoal, está falando para a gente o quê? Para a gente traçar o eixo, né, nas figuras. Ou o eixo na vertical ou o eixo na horizontal. No caso da letra A, nós podemos, então, se eu traçar um eixo aqui, olha, não daria certo, né? Mas eu posso traçar um eixo na horizontal. Tá? E na letra B, está pedindo só para a gente traçar esse eixo aqui, e no caso seria na vertical, tá bom? Beleza? Traçaram? Podemos ir para o exercício 9. Pronto aí? Então, vamos lá.
Pessoal, vamos então voltar aqui. Nós então trabalhamos a página 232, exercício 7 e o exercício 8. Tem uma curiosidade ali na página 233, que é aqui, tá falando dessa curiosidade. Alguém sabe que cidade que é essa? Olhando aqui o desenho? Brasília. Aham, isso mesmo, é a cidade de Brasília, né? Tá escrito aqui, olha, uma cidade em forma de avião, né? O projeto urbanístico de Brasília, ele foi assinado por Lúcio Costa em 1957, gente. E faz parte do rol das poucas cidades planejadas no Brasil. O formato de sua área costuma ser comparado ao de um avião, tá? O desenho da cidade consiste basicamente nos eixos rodoviários, no sentido norte e sul, e monumental, no sentido leste-oeste. Então, aqui, o desenho aqui, né, a vista de cima aqui do desenho de Brasília, e ele tem, né, o estilo ali de já foi comparado com o desenho de um avião, né, as asas ali do avião, tudo, certo? Essa é uma curiosidade ali para vocês na página 233. E agora, pessoal, para finalizarmos essa parte de simetria, quantos eixos de simetria tem um pentágono regular? Vocês sabem que um pentágono, né, é um polígono de 5 lados. Se ele é regular, ele tem todos os lados iguais, né? Então, vamos lá para esse exercício 9. Então, nós temos aqui um pentágono. A professora vai desenhar aqui um pentágono regular. Não está muito legal, mas vamos lá. Então, nós temos aqui. Aí está pedindo para falar assim, quantos eixos de simetria tem esse pentágono? Vocês podem ir fazendo, né? Olha, ou desenha um pentágono e vai colocando os eixos, podem ser coloridos, vocês que sabem, tá? O legal é que saia de cada vértice, né? Se você sair de cada vértice ali, você vai conseguir A, B, C, D, I. Vamos lá? Começando aqui. Deixa eu pegar aqui um canetão. Quantos eixos vocês fizeram? Alguém fez? Olha lá, vamos fazer um eixo. Pode falar. Um eixo aqui saindo de A. Então, aqui já é um eixo. Eu vou desenhar todos os eixos em um só, tá, gente? Mas vocês podem fazer também vários pentágonos para os eixos, tá? Não tem problema. Vou fazer aqui um eixo saindo de B. Olha. Aí outro eixo ali saindo de C. Ô tio, o meu deu igual deu na estrela. Uhum. Isso mesmo. Aqui. Tô tentando achar meu canetão laranja. Não sabe onde. Aí aqui também, né? Um saindo de C. E o outro saindo de E. Tá? Então, vocês podem colocar o seguinte, né? Que o pentágono regular, vocês podem colocar lá. O pentágono regular. Como ele é regular, tem todos os lados iguais, né, gente? Ele possui 5 eixos. 5 eixos de simetria. E pode ser classificado como
simétrico radial, tá? Radial é quando, então, nós temos vários eixos de simetria em uma única figura, tá? Então, aqui no caso, nós temos 5 eixos de simetria para um pentágono, né? Então, nós podemos definir aqui como simétrico radial, tá bom? Ô tia, esse vários eixos, ele pode ser considerado a partir de quantos eixos? Para ser vários, É, a partir de 2, né? Já é radial. Um é bilateral, né? A partir de 2 já pode ser considerado radial, assim, não tem, né? Só não pode ser um para, né, não ser radial. tá. Ô tia, Oi, mais uma pergunta. pode falar. Você puxa uma linha, né, para dividir a figura. Você puxa do ponto A, do ponto B, do ponto C e do ponto E. Você não puxa do ponto D? Verdade, né? Não puxei. Deixa eu Tem que colocar aqui. puxar todas as vértices. Tem que puxar as vértices? Isso. Tá. Obrigada. Completou agora. Nada. Gente, beleza até aqui? Peraí, gente, tá sendo um desastre copiando esse negócio. Tá bom. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada, tá? Não é para sair depois da chamada que nós temos mais. Vou falar sobre rotação ainda hoje. Achei minha caneta laranja. Vamos lá. Hoje é 17, 16, 17. Alexia. Aqui. Ana Clara. Ana Maria. Arthur. Arthur. Tô aqui. Cecília. Daniela. Davi. Davi. Eduardo Iba. Tá, Cecília. Gabriel. Oi, Cecília. Pessoal, não é para sair da aula. Gabriel Vanck. Jéssica. Aqui. Giovana. Aqui. Guilherme Boraico. Guilherme. Guilherme. Ah, tá, não tem problema. Guilherme. Yasmin. Aqui. Isabela Potrick. Aqui. Isabela Herman. Aqui. Isadora. Isadora. Aqui. Tá bom, Ana Clara, eu vi que você estava. Coloquei presença, tá? João Gabriel. Aqui. Júlia Fossati. Não, né? Júlia Garcia. Lucas. Maria Antônia. Maria Beatriz. Aqui. Melissa. Eu. Miguel. Miguel não está hoje, né? Nicolas. Pedro. Iba. Pedro Otávio. Pedro Iba tá aí. Pedro Otávio não. Ryan. Aqui. Sara. Olha que milagre. O Ryan veio. Eu, tia. Seixi. Aqui. Vitor Hugo. Aqui. Vinícius. Aqui. E o Murilo. Aqui. Murilo. Deu. Deu sim, Maria. Beatriz.
Deu para escutar. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho de rotação. O que seria essa rotação? Deu certo, Maria Beatriz. Então, o que seria uma rotação? Pense lá na roda gigante. Pense lá na roda da bicicleta. O que acontece quando ela gira? O que acontece quando ela gira? É a mesma coisa que ela fosse... Acho que eu sei que a gente vai estudar. Eu já devo ter estudado isso. Uhum. A rotação, ela modifica a posição, né? Ela modifica a posição da figura com um movimento giratório completo ou parcial. Uma rotação, né? Isso em torno de um eixo, então vai rotacionar, igual lá no relógio. Então vai rotacionar, se ela faz uma volta completa, vai ser 360 graus. Se ela faz metade de uma volta, vai ser 180 graus, e ela pode fazer outros ângulos também, tá, gente? Então, aqui, nessa primeira parte aqui da página 233, tá falando sobre isso, né? Sobre a rotação. Então, rotação. Então, vai rotacionar, né? O objeto. E aí, nós vamos ter ali ângulos, né? Então, olha lá. Considere o ponteiro de um relógio, como o da figura a seguir, sujeito a sofrer uma rotação em torno do ponto fixo P. Então, nós temos aqui o ponto P, e aí nós temos aqui o relógio, né? O ponteiro do relógio. Vamos colocar o ponteiro Q, certo? Então, esse ponteiro do relógio vai ir girando, né? Na realidade aqui, né? Vai fazendo o sentido horário, né? Nós falamos sentido horário e sentido anti-horário. Vocês entendem o que é isso? O que é sentido horário? É o sentido que o relógio vai. Exato. Então, nós temos o reloginho aqui, né? Então, o reloginho vai assim, não vai? Concordam? O reloginho vai assim? Então, quando ele... Não, o relógio vai assim, sentido horário, no sentido que o relógio vai. Então, aqui, sentido horário. E nós temos também o reloginho aqui. Se ele girar ao contrário, nós vamos falar o quê? Sentido anti-horário. Então, nós temos aqui sentido horário e sentido anti-horário. Vamos virar a página para a página 234. Vamos aplicar à figura uma rotação de 90 graus. Sentido o quê? Anti-horário. Então, olha, ele vai ter que vir aqui, né? Vamos pensar que esse relógio, né? Então, aqui temos esses 3 quadrantes. Então, aqui tem 90, aqui tem 90, mas ele está aqui, né? Ele está aqui, ele vai vir para cá. Então, ele vai andar 90 graus, sentido anti-horário. Então, tem aqui para vocês, ó. Então, andou sentido anti-horário. 90 graus, sentido anti-horário. E aqui, olha, gente, tem uma regrinha aqui para vocês. Porque quando nós estamos falando de rotação, né? O sentido anti-horário, gente, ó, sentido anti-horário vai ser sempre com ângulo positivo. Então, sempre que nós tivermos sentido deixa eu ver aqui se vai ser, anti-horário, o ângulo vai ser sempre positivo. Então, aqui, ó, o 90 aqui vai ser 90 graus positivos. E se ele for sentido anti-horário, se eu estiver fazendo uma rotação no sentido horário, no sentido horário, o ângulo vai ser negativo. Então, nas rotações tem essa diferença. Sentido anti-horário, o ângulo aqui positivo. Sentido horário, o ângulo negativo, tá? Então, só essas regrinhas aqui para vocês observarem. E não... Oi. Oi, Sara. Como assim o ângulo? O ângulo formado aqui, ó, tá falando do ângulo formado. Vamos aqui para esse exercício para que você entenda melhor. Temos o reloginho aqui, não temos? Qual que é esse ângulo formado entre o ponteiro das horas e o ponteiro dos minutos? Quantos graus? Quantos graus tem 6 horas? Quantos graus tem 6 horas, ó? Menos de 90 graus? Ó, tudo isso daqui, ó. 180. 180 Isso, 180 graus. Só que como o relógio, ele gira sentido horário, vai ser o quê? Menos, então vai girar assim, né? Esse ângulo que está ali é esse ângulo aqui do relógio, não é? Não é
Não é a metade de 360? Uhum. Então, aqui vai ser menos 180 graus, tá? Então, aqui vai ser a letra C do exercício da página 235. Oi. Sempre quando quiser saber o ângulo de alguma coisa, você divide ela em 4 partes, vamos dizer assim, e daí você tem que, vamos dizer assim, pintar a parte que representa para você saber. É que na realidade 360, se eu for pensar, 360. É que eu estava pensando numa circunferência, né? Ó, se eu tenho uma circunferência aqui, o total dela é 360. Se eu divido ela em 4 partes terá 90, né? Certo? Beleza? Gente, aí, pessoal, vocês podem, então, eu expliquei. Aí, toda vez que a gente está falando de rotação, se é uma rotação sentido anti-horário, nós vamos ter um ângulo positivo. Se a gente está falando em rotação, tá? Se a rotação for sentido horário, igual do relógio, o ângulo vai ser negativo. Então, é só essa observação. Então, nesse caso ali do relógio, estava aqui em 6:12, né? Então, como ele faz esse ângulo aqui, olha, sentido horário, né? Esse ângulo aqui é de 180 graus, que é meia circunferência, certo? E aí ele vai ser negativo por conta dessa rotação. Ele fez uma rotação menos 180 graus negativo, tá bom? Beleza? Acabou nossa aula, minha gente. Já passou muito rápido, amanhã tem mais. Vão fazendo, então, esse restante aí das páginas que ficou pouquinho agora para vocês, né? Aí a próxima vai ser a translação, e tem a explicação da translação ali na página 236. A translação funciona assim, quando eu deslizo um objeto em uma linha vertical, certo? Ó, deslizei um objeto em uma linha vertical, certo? Ou horizontal, ou na diagonal, enfim. Mas ele desliza e também ele mantém uma distância entre as repetições, tá? A translação é isso, então. Vocês vão conseguir, então, fazer as atividades lá da página 236, a página 237, né? E também as atividades ali do box de atividade até a página 239, tranquilamente, tá bom? E aí nós já vamos finalizando, né? Na próxima aula eu vou corrigir esse restante e já vamos entrar no capítulo novo, que é equações, que também vai cair na prova, tá bom? Gente, até mais para vocês, tá? Tudo de bom. Estudem, qualquer coisa eu estou à disposição, tá?